que a infância influencia tanto na vida adulta? Porque a infância, ela não é apenas um período cronológico, mas a infância é uma estrutura. E enquanto estrutura, ela me funda. É por isso que a infância, ela repercute tanto depois. Não é nem que ela repercute, ela se mantém. Não como temporalidade, mas como estrutura. Tanto que a gente continua sendo criança em muitos aspectos. Todo adulto carrega uma criança dentro de si. E compreender essa criança pode mudar tudo. O convidado de hoje é psicólogo, mestre em psicologia social, autor da trilogia do amor e do best-seller Entrevista com a Solidão. E criou um canal com milhões de seguidores para ajudar pessoas a se reencontrarem. Hoje, ele revela como ressignificar a infância para ser um adulto melhor. O convidado é Marcos Lacerda. As pessoas são muito ruins de pedir ajuda, no geral. O outro não precisa dizer que precisa de ajuda. É verdade. Não é? É verdade. E na hora que eu vejo, eu posso ajudar. Eu posso ajudar, às vezes, simplesmente dizendo: eu estou aqui. Eu estou aqui com você. Você não precisa me dizer nada, eu entendo que você não consegue me dizer, mas eu estou aqui. Você não está só. Ou seja, esse buraco escuro no qual você se encontra, você está acompanhado. Eu estou com você. Que loucura. Fiz uma terapia aqui. Fiz uma terapia aqui. Turma, você quer ter a possibilidade de acompanhar um episódio do Como Você Fez Isso aqui nos nossos estúdios? Vocês perceberam que já faz alguns episódios que a gente recebe uma plateia aqui nos nossos estúdios. E é muito legal a experiência, a gente vai recebendo muitas mensagens de vocês querendo participar, como é que eu faço para estar aí? Então funciona o seguinte, se você preencher esse formulário, constantemente o time está selecionando algumas pessoas, porque são milhares de pessoas, não tem como a gente receber todo mundo, a gente amaria fazer isso, mas não tem como, porque a comunidade do Como Você Fez Isso é gigantesca e a gente fica muito feliz por isso, mas você pode ter uma chance. Então, se você quer ter essa chance, clica aqui no formulário, preencha com todas as informações para o time te conhecer mais, selecionar às vezes qual episódio tem mais a tua cara, caso você seja selecionado. E, obviamente, cruzo os dedos e eu torço para que um dia você esteja aqui, mas eu torço mesmo porque a gente fique sempre conectado por aqui. Então, recado dado. Clique no link abaixo, preencha o formulário e agora vamos voltar ao nosso episódio. Fala, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Como Você Fez Isso. E como vocês viram, nós teremos um episódio super especial com um tema que eu tenho certeza que é super importante. Já já eu revelo como, mas obviamente, como vocês viram na nossa introdução, e óbvio, a nossa plateia maravilhosa que está aqui, eu queria que recebesse o nosso convidado, Marcos Lacerda. Palmas pro Marcos que veio aqui. Obrigado. Beleza, tá? Por esse papo que vamos bater junto, porque o como de hoje, Marcos, é como ressignificar a sua infância para ser um adulto melhor. Né? Então, é preciso. É preciso enfim, todos os adultos tiveram infância. Uhum. Todos tiveram infância. E a infância, eu queria falar da influência que ela tem na vida adulta. Acho que para começar esse como, né, e como você consegue, né, você é um cara que ajuda as pessoas a entenderem sobre isso, entenderem mais sobre a si mesmo, né, e às vezes na infância é um período que a gente tem dificuldade de nos entender, dar bons significados, né, e eu queria que a gente começasse nesse plano de fundo, por que a infância influencia tanto na vida adulta? Porque a infância, ela não é apenas um período cronológico. A gente tem sempre o hábito de imaginar a infância como um período cronológico, mas a infância é uma estrutura. Uau! Né? E enquanto estrutura, ela me funda. É como se a gente pensasse numa coisa que se fala muito, mas as pessoas pouco entendem do que se trata, se a gente pensasse no complexo de Édipo, no falado complexo de Édipo. O complexo de Édipo, apesar do nome, não é uma doença, não é nada disso, é uma estrutura. Para quem não sabe o que é, como você poderia explicar? O complexo de Édipo, o clássico que Freud vai falar, é o amor que a criança desenvolve, o menino pela mãe e a menina pelo pai. Na época de Freud, a gente está falando aí do século XIX. Isso não é mais o que está em voga, não é assim que a gente precisa entender. Mas entenda o complexo de Édipo como algo marcante e estruturante, que é o encontro do adulto com a criança. A gente tem uma criança que não tem ainda o inconsciente formado, que vai se encontrar com um adulto
que tem um inconsciente formado. E isso dá toda uma formação da estrutura dessa pessoa mais tarde. Então, é por isso que a infância, ela repercute tanto depois. Não é nem que ela repercute, ela se mantém. Não como temporalidade, mas como estrutura. Tanto que a gente continua sendo criança em muitos aspectos. É verdade. Não é? Por exemplo, eu fiquei encantado pelas portas dos seus camarins, porque são temas infantis que estão pintados. A arte para né? todo que é lado, desenhos. Sim. E há outras expressões infantis que a gente mantém, só que com uma roupagem nova. Por exemplo, o carnaval. O carnaval é uma expressão da infância, onde você pode se fantasiar, você pode ser outra pessoa, você pode 500 mil coisas. Claro que aí entra a conotação adulta, porque ganha a sexualização do adulto no carnaval. Mas é uma expressão da infância. Então, todos nós carregamos, no final das contas, uma criança dentro da gente. Porque a criança, a infância não é apenas aquela fase que vai de tal idade a tal idade. É uma estrutura que me funda. Nossa, o que você falou foi muito bom, né? A infância não é um período cronológico, é um período estrutural. É também, tá? Sim, óbvio, mas... É também. Para não dizerem que eu tô maluco. É também. Mas quando você entende que é um momento estrutural, você dá até mais importância para as coisas que aconteceram lá. Sim, sim, exatamente isso. Porque o que funda a gente é o trauma. Sim. E a gente precisa entender isso. As pessoas morrem de medo. Ai, vou traumatizar meu filho. Seu filho será traumatizado. Nenhum problema. Inclusive, a estruturação dele virá do trauma. Nascer em si já é traumático, né? Já é um trauma. O problema é que tem traumas estruturantes e traumas desestruturantes. Fale mais, eu gostei, achei interessante isso. Por exemplo, o encontro do adulto com uma criança é sempre uma coisa traumática. Porque o adulto, ele tem todo o inconsciente, toda uma sexualidade formada e ele vai se encontrar com uma criança que não tem nada disso. Então ele vai passar um monte de informação para essa criança, mesmo informações inconscientes, que vão ser traumáticas para essa criança. Por exemplo, uma mãe que está dando de mamar ao filho de madrugada. Ela ama esse filho. Mas quem foi mãe há de me compreender. Ela também odeia esse filho, porque ele não deixa ela dormir. E aí tem uma hora que ela não aguenta mais. E ela já está com ódio daquela situação. Esse ódio pode não ser consciente, mas ela está. Porque ela está exausta, ela está cansada. Então, ao passo que ela está segurando um bebê com muito amor, também tem muita raiva ali. E isso é muito traumático para a criança, porque isso começa a passar informações discrepantes. A gente vê isso quando a gente é adulto. Quando uma pessoa diz uma coisa a gente, e a cara dela diz outra. É verdade. Não é? É. E aí a gente se sente um pouco perturbado com isso. Pois é, imagine isso num serzinho pequenininho. E é o trauma, é o encontro com o outro que funda a minha subjetividade. É por isso que eu sou único. Podem fazer um clone de mim, mas nunca será igual, porque ele não terá os mesmos encontros, as mesmas vivências, as mesmas coisas que eu passei. E aí, para todo mundo que está ouvindo a gente, como é que... Porque a autoanálise é uma coisa muito desafiadora para muitas pessoas, né? Conseguir descobrir sozinho eventos que me aconteceram na infância que me prejudicam na vida adulta. Como que alguém pode fazer um exercício para tentar entender, cara, o que me aconteceu lá atrás que está prejudicando o modo como que eu vivo hoje? É a partir de uma reflexão, aquela coisa, cara, sozinho é muito difícil, você vai precisar de ajuda, você vai precisar de um terceiro para poder te guiar, te orientar, saber até extrair dentro de você, porque tem muita gente que tem esse desafio de reconhecer algo que está, de uma certa maneira, travando, prejudicando e conseguir reverter a situação. Então, como que uma pessoa pode começar a fazer uma análise para olhar a infância e falar assim, puxa, cara, esse evento, deixa eu voltar nesse evento que me aconteceu e dar um bom significado, né? Como que eu sei que eu tenho marcas na minha infância, seja elas positivas ou negativas? Bom, tem coisas que a gente lembra e que foram mesmo muito ruins e que estão lá marcadas e eu ou vocês começar a dizer que a gente faz a lista. Sim. A gente vai fazer a lista, né? Sim. Tem coisas que a gente sabe, mas tem coisas
que a gente vive e repete sem perceber, e talvez ter atenção a isso seja o caminho para responder ao que você está me perguntando. Boa. Porque, mais uma vez, quando as pessoas falam em inconsciente, normalmente elas imaginam o inconsciente como um lugar, né? É um armazém onde as coisas estão guardadas lá. Sim. Não, o inconsciente não é um lugar. O inconsciente é um modo de funcionamento. Uau. Eu funciono. É como se existisse um eu que funciona conscientemente e um eu que funciona inconscientemente, fora da minha consciência. E este eu que funciona fora da minha consciência é construído em cima de uma série de coisas que eu vivi que não percebo. Então, por exemplo, você vai se dar conta que tem coisa aí quando você começar a repetir muitos padrões. Então, sabe aquela pessoa que sempre escolhe aquela relação que faz ela sofrer? Sim. Pois é. É preciso que ela comece a se perguntar: o que é que eu estou repetindo aqui na minha vida, afinal de contas? Porque tem gente que, se você prestar atenção, ela passou uma vida e ela namorou sempre a mesma pessoa. Mudou o nome, mudou o rosto, mudou o físico, mas era a mesma pessoa, né? Era o mesmo comportamento, o mesmo temperamento, a mesma coisa. E fazia ela infeliz. E essa pessoa repete isso e não se dá conta. Ou então, quando você tem comportamentos muito desproporcionais à situação. Porque às vezes você tem certos comportamentos que você diz: não é possível que eu esteja sentindo isso só por causa disso que aconteceu. Tem que ter outra coisa aqui nessa história. Então, isso são pistas que a gente vai tendo que talvez tenha algo inconsciente, tem um modo de funcionamento inconsciente aqui que eu não estou percebendo exatamente por ser inconsciente. Mas porque alguém falou do meu cabelo, que eu não tenho. Alguém falou do meu cabelo que eu não tenho, e isso me deu tanta raiva, né? Por que isso daria tanta raiva? Por que me daria tanta raiva alguém dizer que eu sou careca? Por esses dias um menino disse isso na fila do avião. Para você? Comigo foi. Ah. Ele estava de mão dada com a mãe, ele devia ter seus 7 anos, tinha mais do que isso não. E aí ele virou assim para trás, me viu, olhou assim, aí disse: nossa, você não tem cabelo. Aí eu olhei para ele e disse: você não tem barba. Aí ele disse, mas ele retrucou. A mãe ficou com raiva de mim depois. Aí ele retrucou. Ele disse: mas a minha barba vai crescer. Você já sabe a minha resposta. Eu disse: seu cabelo vai cair. Aí ele começou a fazer cara de choro. Não, não vai não. Eu disse: vai sim. Aí a mãe puxou ele e saiu aborrecida. Ué, ela não ensinou o filho dela Sim. que quando a gente dialoga, o outro responde? Eu respondi. Mas respondi com humor, mas não foi humorado para ele, mas para mim foi. Mas assim, o que eu tô querendo dizer é que não me aborrece alguém dizer que eu sou careca, mas às vezes uma pessoa diz uma bobagem e aquilo provoca uma erupção em você. O que é que tem aí, não é? Do que é que você está falando? E às vezes está falando de muitas outras coisas. Você falou duas coisas muito fortes, né? A repetição e a desproporcionalidade. Uhum. Elas são pistas, indícios de examina um pouco mais o porquê que isso acontece. Uhum. Né? Quando alguém, por exemplo, emite um feedback sobre mim e aquilo me tira completamente do eixo. Isso. Né? Isso. Então, porque geralmente tem um pouco desse lance, quando a gente fica muito bravo, é porque de um certo ponto a gente concordou com aquilo? Não necessariamente concordou, mas pegou em alguma coisa sua. Se não pegar em alguma coisa sua, isso não... Semente só germina em terra fértil. Boa. É isso que eu estou querendo dizer. Uhum. Se a terra não for fértil, a semente cai e morre. Então, se eu digo que você é um mau pai, bom, ele me acha um mau pai, eu não me acho. Mas se isso pega em você, talvez não necessariamente você se ache um mau pai,
mas talvez isso fale da sua relação com o seu pai, talvez isso fale de quem foi seu pai, talvez isso... E aí você pode começar a fazer ligações se isso precisa ser uma desproporção tão grande assim. Porque a rigor, o outro pode achar o que quiser. E tem como amadurecer de verdade, ser um adulto maduro, sem revisitar a nossa infância? É uma pergunta traiçoeira essa. Porque a minha primeira tendência é dizer que não. Quer dizer, em alguns aspectos sim, porque você consegue crescer, arrumar emprego, casar, fazer família, então você amadurece de qualquer modo, mesmo sem revisitar. Mas também se eu disser que não dá, eu corro o risco de dizer uma coisa que me incomoda muito, então eu preciso fazer uma distinção aqui. Que isso para mim é conversa de psicólogo que quer ganhar dinheiro. Você já deve ter ouvido alguém dizer assim, todo mundo precisa fazer terapia. Sim. Né? Que bobagem. Se isso fosse verdade, se eu aceitasse isso como verdade, automaticamente eu crio um preconceito. Porque eu divido o mundo ao meio. Entre os que já fizeram terapia e, portanto, são mais bem resolvidos, e os que ainda não fizeram e que, portanto, são menos bem resolvidos. É verdade. Isso não é real. Então, a sua pergunta, talvez a melhor resposta para ela seja talvez. Talvez dê para crescer. Talvez dê para algumas pessoas crescerem sem revisitar o passado, porque elas conseguem lidar melhor com os sintomas que elas produzem, e outras precisam revisitar esse passado. Vai depender do tipo e da quantidade de sintomas que você produz. Porque sintomas todos nós produzimos, Caio. Tanto que se eu lhe disser qualquer psicopatologia, você vai compreender porque você já sentiu. Ah? O problema é que depende da quantidade. Por exemplo, se eu lhe disser que uma pessoa está alucinando, você vai compreender o que é. Não estou falando compreender cognitivamente, não. Sim. Afetivamente você vai compreender, Sim. porque você sonha. E o sonho é uma completa alucinação. Sim. Então você sabe, quando eu digo que uma pessoa está alucinando, você sabe o que é. Se eu disser que uma pessoa tem transtorno de pânico, você vai compreender, porque você já sentiu pânico alguma vez na sua vida. Se eu disser que uma pessoa tem TOC, transtorno obsessivo compulsivo, você tem alguns pequenos toques também, você vai entender do que se trata. O problema não é ter a quantidade. Uma coisa é eu precisar voltar para ver se eu fechei a porta de casa. Outra coisa é eu precisar voltar 50 vezes para ver se eu fechei a porta de casa. Né? Então, a questão da psicopatologia passa muito pela intensidade e pelo quanto ela me invalida enquanto ser humano, enquanto funcionalidade. Então, sim, vão ter algumas pessoas que lidam melhores com os sintomas que criam, já tem outras que não conseguem, e aí vão precisar de ajuda, vão precisar revisitar esse passado lá atrás. Mas há pessoas que nunca vão precisar de uma psicoterapia, claro que não. É que você falou uma coisa muito interessante, tipo assim, cara, não existe infância sem trauma. Não. Porque ele faz... Ele é constitutivo. Exato. Ele me constitui. Me constitui, inclusive, enquanto único. Ah, Porque o pai que eu tive, a mãe que eu tive, não é o que o meu vizinho teve. E é por isso que as fórmulas não funcionam. E é por isso que... Você... Se faça o corte, eu vou ser cancelado. É por isso que os coachings da internet fazem tanto sucesso. sim. Porque eles oferecem fórmulas. Mas não pode existir fórmula quando a gente fala de comportamento humano. Concordo. Não pode. Faça tal coisa que o homem ficará louco por você. Bom, aquilo aqui que você fizer talvez deixe alguns homens loucos, mas talvez em outros homens isso provoque completo desinteresse nele, porque cada um é cada um. Então, não há fórmula. O trauma nos faz únicos. E é por isso que Jung foi botado para fora da escola de Freud, porque ele postulou o inconsciente coletivo, o que é inaceitável para um freudiano, por exemplo. Não estou dizendo que eu sou freudiano, eu só estou dizendo que é inaceitável para a teoria de Freud, porque como pode ter um inconsciente coletivo
Se o trauma é único e o que funda o meu inconsciente é o trauma, Peguei. eu não posso ter um inconsciente coletivo. E Jung ainda postulava que esse inconsciente coletivo era passado geneticamente. E aí o negócio ainda complicava mais na minha cabeça, com os arquétipos dele, enfim. Mas se a gente pegar, e é realmente por isso que ele foi desligado da escola de psicanálise de Freud, porque não dá, o inconsciente ele é único e é meu. Porque as minhas relações são únicas. E o que funda o meu inconsciente são os traumas que a vida vai me dando. Ou seja, o meu encontro com o outro. Eu tava... Quando você falou que toda infância gera um trauma, né? E obviamente aqui eu tava fazendo um exercício da minha própria infância. Uma coisa que eu falo muito com a Fabi, né? Eu sou muito grato pela infância que eu tive. Porque, obviamente, eu vou falar assim, nunca tive nenhum grande trauma. Que todos nós tivemos. Mas talvez a maneira com que eu lidei sobre as coisas que me aconteceram. Mas sabe aquela coisa, aquela competência inconsciente? Eu nem sei exatamente o que eu fiz. Né? Mas eu olho pra trás, eu sempre fui esse cara de fazer sempre uma autoanálise. E porque é muito duro, né? Porque talvez a gente teve que dar um significado pra algo que foi muito forte dentro de uma época que a gente nem tem tanta cognição de compreender o mundo, né? Mas provavelmente você teve uma coisa que é muito importante com relação ao trauma e na ajuda da ressignificação desse trauma. Você teve alguma testemunha. E testemunha não no sentido de que presenciou, mas deve ter tido alguém que disse a você: isso que você está sentindo é justo. Entende? Porque o trauma ele é potencializado pela negação. Calma aí. Trauma. Quando as pessoas que lhe cercam olham para você e dizem assim: não, imagina, isso não foi nada, que bobagem, todo mundo passa por isso. Tem gente que passa por coisa muito pior. Isso é negar um trauma. É verdade. Isso é muito mais traumático Do que o próprio trauma. do que o próprio trauma. Sim. Né? Então você provavelmente teve pessoas ou teve algum adulto na sua vida que lhe protegia. E o proteger deste adulto para você era de lhe compreender, dizer: sim, você não está inventando. Isso que você passou não foi justo mesmo. E sim, isso que você passou está doendo. Eu compreendo, você não está inventando isso. Foi tua avó? Foi ela, não foi? Minha avó. Quando você pensou nela, eu vi. Engraçado. Passou no seu olho. Eu vi sua avó. Minha avó, a Dona Ivone. Eu vi no seu olho. Que minha avó engraçado. sempre foi minha mãe sempre foi muito minha orientadora ali, minha técnica de vida. Né? Mas a minha avó era meu refúgio. Ela tem um orgulho danado de você. Quando você falou, eu vi, não sei porque eu vi sua avó na sua cara. Dona Ivone. Minha avó sempre foi meu refúgio, assim. Minha mãe sempre foi aquela pessoa, sabe, me orientando, me guiando, aquela tal, também dura, também quando tinha que ser, também carinhosa quando tinha que ser. Mas minha avó era esse refúgio, Ela né? não negava o trauma. Ela dizia: olha, meu filho, vem cá, é assim, mas eu tô aqui, eu te entendo, eu te protejo. Então, muitas vezes, a gente quando pensa em trauma, pensa em coisas muito grandiosas. Que loucura. Fiz uma terapia aqui. Fiz uma terapia aqui. Pois é, e Dona Muito bom. Ivone veio. Que Dona bom, Ivone que veio. maravilha. Dona Ivone, seja bem-vinda. Nossa, é tão... E é o que você falou, tão forte, né? Porque essas vou chamar esses coadjuvantes na nossa vida, né? E como eles fazem diferença, né, cara? Né, eu fico pensando, pô, se eu não tivesse a Dona Ivone, como será que estaria minha vida hoje? Porque às vezes seria outra vida. é feito borboleta, né? Isso. É um elemento. Às vezes é a falta de um elemento. Às vezes precisava somente alguém que dissesse assim: vem cá, isso é verdade. E você não merecia, isso foi injusto com você. Às vezes só isso faria diferença. E a pessoa que não teve uma Dona Ivone? E tem gente que fala assim, puxa, cara, eu não tive. Tá com inveja de você agora. Porque você teve. Eu acho que, eu acredito que o primeiro passo da mudança é o reconhecimento.
Uhum. Quando a gente reconhece que precisa mudar alguma coisa, parece que a mudança já começou, mesmo sem acontecer. Uhum. Aí é a nossa capacidade, sabe, como que resolver coisas que aconteceram na infância de uma maneira adulta? Tem como voltar lá atrás naquela cena, dar um significado novo e a coisa. Como que na prática a gente resolve aquilo que já passou? A única coisa que eu posso verdadeiramente mudar na minha vida é o meu passado. Eu não posso mudar nada além disso, só o meu passado. É a única coisa que eu posso mudar. Porque o presente eu não pego, né? Se você prestar atenção, ninguém nunca consegue acordar amanhã. A gente só acorda hoje, né? Não tem jeito. Você dorme e você só acorda hoje, É verdade. né? Ai, mas amanhã, quando eu acordar, mas você nunca acordará amanhã. Você só acordará hoje, É verdade. né? A gente só tem o agora. Então é assim, eu não consigo acordar amanhã. E o futuro também não chegou ainda, não existe, eu só posso mudar o passado, ressignificando. Ressignificar não significa apagar, Isso é bom, hein? não significa apagar. Muita gente acha que é, né? Não significa apagar, porque aí apagar é fazer o que eu estou dizendo. Não, isso é besteira. Imagina, tem gente que tem coisa pior na Vamos colocar vida. pra debaixo do Tal. tapete, né? Certa vez um médico me disse o seguinte, ele olhou para mim e disse que a pior dor que um ser humano pode sentir é a dor da cólica renal. Você tiver com uma pedra no rim, é a pior dor que uma pessoa pode sentir, porque inclusive, disse ele, não sei se é verdade, dependendo da sua idade, do seu estado geral, você pode infartar da dor de um De cálculo tamanha dor, renal, né? né? Do tamanho da descarga de adrenalina, da dor de uma pedra no rim. Então, ele disse que é a pior dor que um ser humano pode sentir. Eu escutei ele calado, quando ele terminou, disse, não, senhor, a pior dor que um ser humano pode sentir é aquela que ele está sentindo. Ah. Se eu tiver com uma dor de ouvido, não tem dor pior. Se eu tiver com um espinho no pé, não tem do cara lá saber de cólica renal, eu quero saber do espinho no meu pé. Né? Então, dane-se a cólica renal. A pior dor é aquela que a gente está sentindo. Nossa, Essa é a pior dor. Né? Então, não é uma questão de apagar e dizer eu não senti, mas é uma questão de dizer lá atrás eu não tive recursos, eu não tive recursos mesmo é a palavra. Eu queria outra, mas me fugiu agora. Condição. Não é capacidade. isso. Não. Repertório. Eu não tive repertório para entender isso de outra forma. Mas agora eu posso olhar com os olhos do adulto. Né? Então eu posso olhar para isso diferente. Isso não significa esquecer, isso não significa perdoar, isso não significa nada disso, mas significa que eu posso dar um outro sentido a isso. Tem uma história que se conta, historinha para ensinar qualquer coisa, essas histórias todas, mas que às vezes servem de alguma coisa. Que tinham dois gêmeos que tiveram um pai alcoólatra muito violento, e esse pai era uma pessoa terrível, e um deles terminou no presídio, virou um marginal, um traficante, terminou no presídio, e o outro tornou-se um grande empresário bem-sucedido. E eram gêmeos, então foram falar com o do presídio e disse, por que você está aqui? Por que você acha que sua vida deu nisso? Ele disse, com o pai que eu tive, o que é que você esperava? E aí foram falar com o outro gêmeo, né? O que se deu bem, o empresário, e como é que você chegou nisso? Ele disse, com o pai que eu tive, o que é que você esperava? Né? Quer dizer, cada um fez uma leitura diferente do pai. Um leu assim, bom, eu preciso me salvar aqui, porque senão eu vou acabar a minha vida como esse homem está acabando a dele. E o outro, por outro lado, identificou-se com esse pai e tomou para si o ódio desse pai, né? Porque esse pai era uma pessoa muito cheia de ódio. Aliás, isso é uma coisa que é preciso entender, que eu comecei a dizer e não terminei. Quando a gente fala de trauma, a gente sempre pensa em coisas grandes. Às vezes não é. É verdade. Não precisa ser nada grande. Grandes eventos, não, grandes era acontecimentos. espancado, Sim. não, às vezes é simplesmente alguém que nunca disse, você é bom.
Também não disse que você era ruim. Simplesmente não disse nada. Sabe aquelas crianças que passam a vida e elas não escutam nada. Também Elas um não são reconhecimento. criticadas, mas elas também não são reconhecidas. Muito bom. Isso é pesado, né? Outra coisa, filhos de pais, pai ou mãe, tanto faz, depressivos. Isso é muito pesado, isso é muito traumático. Porque a criança passa a vida tentando salvar aquele pai ou aquela mãe. Ele passa a vida. Né? Acontece que para uma pessoa que foi realmente devorada pela melancolia da depressão, a única coisa que faz sentido é se você sofrer comigo. Qualquer coisa que você diga, nada faz sentido. Você tem que sofrer comigo. Sofra comigo. Caramba. Né? Não, só porque você não está entendendo o que eu estou Sim. vendo. Né? Em outras palavras, sofra comigo. E aí captura essa criança, né, para isso. É difícil quando a gente tem pacientes que tiveram um pai ou uma mãe depressivo. E quando a gente fala necessariamente de ressignificar, caminha junto com perdoar, ressignificar e perdoar. Vou falar que é a mesma coisa porque são palavras distintas. Mas você acredita que não tem como ressignificar sem perdoar e não tem como perdoar sem ressignificar? Não, não necessariamente. Perdoar é uma questão moral. Tá. Né? Passa pela moralidade ou pela religiosidade. Tá bom. Você escolhe. Perdoar passa por isso. Ressignificar não precisa passar nem por nada moral, nem por nada religioso. Sim. Ressignificar é me apossar de uma situação que antes me possuía e poder dar nome a isso. Dar um novo nome a isso ou dar o nome verdadeiro a isso. Né? Hoje eu entendo, havia um desejo em meu pai de me fazer sofrer. Meu pai tinha prazer em me fazer sofrer, por exemplo, né? Uhum. Então, na hora que eu consigo nomear isso, o que em si já é difícil, porque quando a gente nomeia essas coisas, nada dá mais culpa do que ter raiva de pai e mãe. Ah. A gente sempre se sente culpado. Uhum. Mas é impossível não ter raiva de pai e mãe. Porque eles são humanos. Então, imaginar que eu não vou ter raiva de pai e mãe, isso é bobagem. No sentido que uma hora eles vão errar, né? Mas é o contato humano. Exato. Não existe. Você já deve ter... Agora, o que as pessoas não entendem é que os sentimentos, as pessoas sempre pensam assim, eu amo. Aí, se eu começo a odiar, o ódio vem e empurra o amor sai e fica o ódio. Não é assim. Os sentimentos, pode ser assim, mas normalmente os sentimentos eles se sobrepõem. Eu posso amar e odiar a mesma pessoa ao mesmo tempo, no mesmo minuto. Não é? Posso. Posso. Você acabou de pensar na sua esposa. Você acabou de pensar nela. Você a ama muito, mas já teve momentos. Uma vez eu vi a frase que o ódio é o amor sentindo raiva. Não. Não, senhor, não é justo isso. Não é justo isso. Mas você pode amar e odiar a mesma pessoa ao mesmo tempo, no mesmo minuto mesmo. E normalmente, novamente, eu volto ao exemplo da mãe com os filhos. Às vezes a mãe olha assim pro filho e diz, mas para que eu tive esse infeliz? Eu não devia ter sido mãe. Ela tá odiando verdadeiramente ali, naquele momento. Mas isso não quer dizer que ela deixou de amar. Sim. Né? Eu posso amar e odiar o mesmo objeto ao mesmo tempo. E aí, volta na questão do ressignificar, na hora que eu consigo dar novos nomes, eu também tenho que encontrar novos sentimentos, né? É verdade. Então, na hora que eu digo, sim, meu pai foi perverso comigo neste momento, para dizer isto, eu sinto ódio. E aí eu preciso sentir ódio disso. Certa vez, eu tive um paciente que ele não conseguia se perdoar porque ele vinha viajando de carro com o pai dele e absolutamente ele não teve nada a ver com essa história, mas veio um carro
no sentido contrário de um cara que tinha bebido, provocou um acidente no carro, do qual ele foi vítima também do acidente, mas ele estava dirigindo, ele foi vítima, e o pai morreu. O pai estava no passageiro. O pai estava no passageiro. E ele sentia uma culpa enorme pela morte desse pai. Uhum. E aí você há de se perguntar, voltando àquela pergunta lá atrás, mas por que, gente? Uhum. Que ele sinta dor pela morte do pai faz sentido. Uhum. Que ele sinta raiva pela morte do pai faz sentido. Que ele sinta desgosto faz sentido. Mas que ele sinta culpa, Uhum. não, ele foi vítima. Poderia ter sido ele também. O outro estava bêbado, veio. Não, por que a culpa? E aí é hora da gente parar e se perguntar: o que é que tem aí de funcionamento que não é da ordem do agora, do meu eu consciente? O que é que tem de funcionamento aí? E depois de muito tempo de terapia, ele começou a se dar conta do quanto em alguns momentos da vida dele, mesmo sem perceber, ele havia desejado que aquele pai morresse. Caramba. Porque tiveram situações na vida dele que em muitos momentos isso veio à cabeça dele. Sabe? Nossa, mas se eu morresse seria tão melhor para todo mundo. E aí foi como se o acidente tivesse materializado um desejo inconsciente dele. Ele morreu por minha culpa. Foi porque eu quis que ele morresse. Eu que desejei isso. Eu que desejei isso. Então foi preciso chegar neste funcionamento, neste outro tipo de funcionamento, para ele entender, sim, eu amava meu pai, eu sofro com a morte de meu pai, mas eu já quis que ele morresse em algum momento da minha vida. E está tudo bem. Eu posso dar um significado a isso. Aí é um nível de você tirar essas camadas, né? Aí dá... A gente se entender, né? Por isso que eu tava... acho que a pergunta que eu quero fazer, obviamente, vai fazer sentido agora, né? Porque se alguém estivesse entrando no podcast agora não vai entender nada da minha pergunta, é... Como ser uma Dona Ivone para outras pessoas que estão do nosso lado? Para as pessoas que a gente ama, para o nosso marido, para nossa mulher, para os nossos filhos, né? Como ser uma Dona Ivone, né? Aquela pessoa que acaba sendo aquela testemunha de auxílio, né? Você acabou de responder, sendo testemunha de auxílio. Não nega as coisas que as pessoas estão sentindo. E a maioria das pessoas nega porque elas não suportam. É preciso a gente ser capaz de suportar o outro. Suportar no sentido de dar suporte ao outro. E a gente tende a silenciar o outro, porque a gente não aguenta a dor do outro. E é preciso fazer o exercício de aguentar a dor do outro. Quer ver um exemplo? Alguém aqui da plateia começar a chorar muito, a gente disser alguma coisa que toque em algum ponto e essa pessoa comece a chorar, vai aparecer alguém para dar um copo d'água. Né? Olha, engula, beba, beba, por quê? Beba. Não vai estragar o meu momento, Beba, né? porque eu não estou aguentando isso. Não, é porque às vezes as pessoas não aguentam o sofrimento do outro. Então, na hora que você diz, tome, não, aqui, olha uma aguinha, beba, vai ficar tudo bem, eu não quero ouvir isso, não. Eu não quero saber dessa dor, não. Valide a dor do outro. Sim, é verdade. Isso que você passou é muito injusto. Você não merecia ter passado. Eu entendo o que você está sentindo. Você tem direito a odiar. Você tem direito até a querer matar. Tá certo, eu compreendo. Tá tudo bem, eu tô aqui. Era o que Dona Ivone fazia, no final das contas. Uhum. Né? Dona Ivone dizia, tá bem, eu tô aqui. Você pode odiar seus pais, eu tô aqui. Ela lhe dava suporte para que você pudesse odiá-los. E, nesse sentido, ressignificar, elaborar suas questões. Agora eu fiquei curioso, porque você falou uma verdade, né?
A maioria esmagadora de pessoas tem uma tolerância muito baixa com o sofrimento alheio. De onde veio isso? É um pouco de egoísmo do ser humano? É meio que uma programação de fábrica que vem instalada na gente? De onde você acha que vem isso? Eu acho que vem de uma cultura onde a gente está sendo ensinado que sofrimento é algo anormal. Ninguém mais pode sofrer. Começou a sentir qualquer coisa, eu quero um comprimido, eu quero a fórmula, eu quero o jeito, eu quero. Você tem que fazer parar o sofrimento. Tá chorando, engole o choro. Não, mas não né? sabe, sofrimento é para ser sofrido. E tem coisas que fazem sofrer mesmo. Se alguém que me ama me deixa, isso me faz sofrer. E eu tenho que aprender a fazer este luto deste sofrimento. Mas a gente vive numa sociedade hoje em dia onde é a sociedade do toma este remédio e volta para a produção, toma este remédio e volta para a produção. Os remédios existem, precisam ser usados e bem usados, mas não é simplesmente para eu não sofrer ou para eu não sentir coisas. É em situações bastante específicas ou em determinadas doenças que certas medicações precisam ser usadas. Mas agora ninguém mais quer sofrer. Se eu quisesse ser um homem rico, que eu não quero nem sou, era somente eu inventar fórmulas e começar a vender fórmulas, porque as pessoas estão dispostas a pagar por quem diz que vai fazer parar o sofrimento delas. Mas alguém como eu que diz, olha, eu acolho o teu sofrimento, mas você vai ter que passar por ele, aí ninguém quer saber de mim. Porque, porque eu não estou prometendo o paraíso na Terra. Na medida em que eu sou intolerante com o meu sofrimento, eu também não suporto do outro. Né? Respondendo à sua questão. Eu, por exemplo, tenho uma alta tolerância, não pela minha profissão apenas, mais de 30 anos escutando pessoas sofrerem e ninguém nunca me pagou para me dizer nada bom, pô, só paga para me dizer o que não presta, né? Mas, independentemente disso, eu tenho uma alta tolerância em lidar com o sofrimento das pessoas, porque eu sou de um tempo onde a gente não fugia do sofrimento. A gente vivia o sofrimento. Eu lembro de um professor meu, certa vez dizendo em sala de aula, ele dizendo, acaba com essa história de vomita, quebra tudo, pega uma raquete de tênis e bate nas coisas para vomitar o sentimento. Sentimento não é para ser vomitado, não. Sentimento é para ser sentido, é para ser elaborado, é para ser ressignificado. Agora, eu sou da velha escola, né? Eu já sou um fóssil hoje em dia. eu sou aquele peixe na pedra que ficou lá, que acharam. Então, quando quebraram a pedra, estava eu lá. Mas é isso. Agora, hoje em dia, como é? Tem uma frase que está tão na moda, meu Deus, baseado em evidências. Olhe a psicologia baseada em evidências. Eu acho tanta graça, porque a impressão que dá é que se está querendo pegar as ciências exatas e transportar para as ciências humanas, como se eu pudesse fazer essa colagem. Não faz. Não faz. Ao nível do mar, onde quer que você esteja, a água vai ferver a 100 graus. Isto é ciência natural. Ciências humanas não dá para fazer essa colagem. E eu lhe dou um exemplo muito simples. As pessoas falam de depressão como se depressão fosse uma coisa só. Agora me diga uma coisa. Se eu tiver uma mulher deprimida, ela não consegue comer, ela não para de chorar, vamos às coisas clássicas, ela está com anedonia, nada mais interessa, nada mais importa, perdeu o gosto pelas coisas que gostava, não come, Chama não anedonia? dorme. Isso quando você perde o gosto o nome técnico é anedonia.
Pensem nos sintomas clássicos de uma depressão. Esta mulher está com isso. E pensa num homem também, ele está com esses mesmos sintomas. Esta mulher que está com isso porque mataram o filho dela. E este homem aqui está com isso porque ele perdeu o emprego e está desesperado sem conseguir pagar as contas. É a mesma depressão? Pois é. Mas se for no médico é o mesmo remédio. Não dá para colocar as pessoas numa caixa, né? Não dá para fazer de ciências humanas ciências naturais. Não é assim. Pode ter a mesma sintomatologia, você até pode dar o mesmo remédio, mas não me venha dizer que a dor da perda de um emprego é igual à dor da perda de um filho. Embora possa dar os mesmos sintomas, tá? Não é a mesma coisa, não. Sabe por quê? Porque eu tenho um negócio chamado subjetividade. Subjetividade? Subjetividade. Eu tenho uma subjetividade. Ou se você quiser algo mais transcendental, eu tenho uma alma, né? Sim. A água não. A água ferve a 100 graus. Cada um responde de um jeito. Pausa rápida no episódio. Olha isso daqui. 78% de vocês que estão assistindo esse episódio, vocês não estão inscritos no canal e vocês vão perder muita coisa. Às vezes aquele episódio que você não viu tinha o que você precisava. Então, para agora, só se inscreva no canal para você não perder nada. Eu tenho certeza que você vai ser o maior beneficiário disso, tá bom? Então, clica agora, se inscreva e você vai garantir que tudo chega até você, beleza? Então volta no episódio, se inscreva e continue assistindo. Da mesma maneira que né, do que a gente falou da Dona Ivone, da gente ser testemunha ali, se acredita que tem o melhor comportamento que nós... Deixa eu melhorar minha pergunta. Tem gente que parece que dificulta a vida da testemunha, porque ela não se abre, não se fecha. Então, tem gente que também acaba tendo vou chamar isso de características, que são pessoas que... Eu tive muito dessa característica. Eu sempre fui um cara que eu sempre dividi pouco, né? Eu achava que dividir uma fraqueza com outra pessoa era um atestado de incapacidade, né? Os homens falam que tem muito isso, né? A gente tem mais desafio de pedir ajuda, aí tem um desafio maior de dividir, porque parece que, de uma certa maneira, você tá mostrando um atestado de incompetência. Então, qual você acha que é a melhor forma? Você não acredita que as pessoas são muito ruins de pedir ajuda, no geral? Levantar a mão, assim? Depende. O outro não precisa dizer que precisa de ajuda. É verdade. Não é? É verdade. E na hora que eu vejo, eu posso ajudar. Eu posso ajudar, às vezes, simplesmente dizendo: eu estou aqui. Eu estou aqui com você. Você não precisa me dizer nada, eu entendo que você não consegue me dizer, mas eu estou aqui. Você não está só. Ou seja, esse buraco escuro no qual você se encontra, você está acompanhado. Eu estou com você. É verdade, né? Quando você tem uma boa testemunha, facilita total. Eu não preciso arrancar do outro, porque também Tem se isso, né? pensa, porque tem o que cala e tem o que quer arrancar. Sim. Não mais diga: olha, desabafar vai fazer você melhorar. Vamos, fale. Confie em mim, eu não vou dizer a ninguém. Na hora que disse isso, vai dizer a todo mundo já, né? Nem conte. Porque acabou aí a história. Mas nem é para fazer engolir, nem é para arrancar fórceps. Tá, eu estou aqui. Eu estou aqui. Só para você deixar fértil o terreno, né? Deixar a pessoa confortável. E às vezes estou mesmo. Por exemplo, é o que eu faço em velório. Quando eu conheço a pessoa que perdeu alguém, eu não suporto essas frases de meus pêsames, meus sentimentos, meu coisa nenhuma. Até porque não tem nada meu ali. O que a pessoa está sentindo, ela precisa dar conta disso. Eu sempre chego, se eu conheço a pessoa, e digo: olha, eu estou com você. Tem alguma coisa que você precise que seja resolvida para você agora? Às vezes tem coisas práticas que outra pessoa precisa que resolva. Às vezes a pessoa dizer: eu não queria ter que resolver o caixão. Não precisa, eu resolvo, pode deixar. Pronto, é isso. Você está precisando do quê? Eu estou aqui. Você precisa do quê?
Não, eu não preciso de nada, eu só preciso ficar quieto. Tá bom, eu tô aqui. E você falou uma coisa, né, acho que principalmente quando a gente fala da infância, né, que a gente começou, eu acho que principalmente trazendo uma provocação muito grande. Aí eu queria saber se essa minha lógica de enxergar as coisas. Parece que a gente chega com alguns jarros vazios e o nosso objetivo é preencher esse jarro. Uma das coisas é autoconfiança, autoestima, né? A gente vem buscando por validação dos nossos pais, né? Então a gente vem buscando isso quando é criança e parece que a gente vai fazendo, eu chamo da parede da confiança. Né? E parece que eventos na nossa vida, pô, eu coloquei mais um tijolo. Aí tem eventos na nossa vida, parece que diminui a parede. E a importância da fase da criança para essa parede da confiança é enorme, né? Enorme, porque é a base da parede. Sem essa base, nada que se botar em cima se sustenta, né? Você precisa dessa base. Agora, novamente, essa base não se faz com mentira. Sim. Você não adianta dizer a uma criança uma coisa que não é. Né? Vou dar um exemplo simples. Isso no meu tempo de faculdade ainda. Uma amiga tinha tido criança, tinha tido um bebê, uma menina. Faz tempo que eu nem vejo essa amiga, nem nada. Falei, bom, depois de séculos de formado, eu sou de 1800. Então, sou do Império. Então, fomos eu e outra colega visitar esta amiga. Quando a gente chegou na casa desta amiga para visitá-la, acho que ela já devia ter um mês que tinha tido a filha, que eu olhei pro berço, eu sou feio, mas a menina era para lascar. Olha, eu vou te dizer, a menina era pior do que falta de ar. A bicha era feia. O bebê. Então, quando eu olhei para aquela menina no berço, eu fiquei calado. Eu ia dizer o quê? Fiquei calado, falei com a amiga, olhei para a menina, deve ter dito lá qualquer coisa, mas a infeliz da minha amiga olhou e disse, que coisinha linda, que princesinha. Não tinha condição, a menina era muito feia mesmo. E eu gostei da resposta da mãe. O que a mãe falou? Tô curioso. A mãe disse, não, fulana, minha filha não é bonita, mas ela é muito amada. Uau. É isso, eu não preciso mentir a respeito do fato. Então eu não preciso dizer a uma criança que ela não tem determinada característica, se ela tem. Mas eu posso validá-la em outras coisas. Que com certeza ela tem. Que com certeza ela tem, né? Então, a autoestima, porque também as pessoas têm sempre essa ideia de que a autoestima passa pela sua imagem. Não, tem muita coisa em mim que eu não gosto, e daí? Eu também. E tá tudo bem, mas agora eu tenho uma boa autoestima. Eu tenho. Agora, por exemplo, um homem bonito, não. Para o que eu julgo um homem bonito, eu não sou um homem bonito, né? O homem bonito é aquele... Me fugiu agora o nome dele. Como é o que faz o namorado de Odete Reutemann? Cauã Raymond. Pronto. O Cauã bonitão. Um homem bonito, né? Pronto. Eu não sou. Beleza, veio para ele, não veio para mim. Tudo bem, não tem problema. Agora... Entre ficar com ele e ficar comigo, é mais negócio ficar comigo. O quê? Você não tá sabendo de nada. Eu garanto que eu tenho coisa que ele não tem, ó. E não tô falando de atributo físico. Não. Sou mais eu. Porque eu posso não ser bonito, mas eu me acho especial. Porque minha autoestima não passa pela beleza. Passa por outra coisa. Por outras coisas. Então é isso. Esse reconhecimento Porque as pessoas têm um desafio, né, de reconhecer as suas qualidades, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre valorizei as coisas que eu sou bom e também aquela pessoa muito tranquila com as coisas que eu não tenho. Eu acho que eu acho que isso é uma proteção dessa parede. Né? Você reconhecer realmente aquilo que você tem e falar assim, cara, isso aqui eu tenho, valorizo e eu acho animal. Isso aqui eu não tenho e tá tudo bem. Não preciso ter tudo. Mas isso lhe ensinam.
É, né? é. E aí deve novamente ter tido sua avó como a base dessa história aí, de lhe ensinar isso. Porque eu preciso começar a reconhecer, sim, tem coisas que eu não tenho, tem coisas que tá tudo bem, eu gostaria de ter e posso viver sem. Tá tudo bem, não tem problema. Agora, a gente vive nessa época do que eu disse. Não, primeiro as pessoas não podem mais sofrer. Elas não podem mais ser frustradas com nada, a hora basta. Eu tive uma mãe que me dizia o seguinte, quando eu dizia a ela às vezes, porque eu quero tal coisa, ela dizia, tá tudo bem, meu filho, vontade é bom, porque daí passa. É. Né? Então, ponto. Suporte. Em outras palavras, era suporte. Porque não vai ter mesmo. É isso aqui, ponto final. A criança tá sempre buscando validação? Sempre. Sempre. A gente aprende muito cedo que a gente precisa agradar para fazer parte, né? É verdade. Para ser integrado. Isso a gente aprende muito cedo. E coisas que nem são ditas. Porque a comunicação não é só verbal, não, tá? É. Tem a comunicação não verbal. Por exemplo, todo mundo nesta sala aprendeu, quando criança, pode ter ressignificado isso mais tarde, eu espero que tenham. Mas todo mundo aprendeu que sexo era uma coisa feia. Mas ninguém disse isso a você. Você aprendeu pelo não falado, inclusive. Uhum. Tem uma coisa que não se fala, ninguém tem corpo, todo mundo só é do pescoço para cima, do pescoço para baixo, ninguém existe. E isso a gente aprende desde criança. Não tem. O corpo ele é completamente negado. E, sem a menor sombra de dúvida, a palavra que a gente mais ouve do dia que a gente nasce até o dia que a gente morre é não. Não sobe, não pega, não bota a mão aí, não faz, não pode, não, 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 não. E a gente vai mudando até a forma que respira, né? Se você observar uma criança, as crianças respiram com a barriga, né? É verdade. A gente respira com o peito. É uma respiração contida, né? Uhum. Tudo é contido, nada pode. A gente vai ficando muito... Em algum momento da vida adulta essa chave vira da validação ou ela apenas diminui de tamanho? A validação é uma coisa meio visceral do ser humano? Ou a gente vai aprendendo que nem de todo mundo precisa da validação? Se você se torna uma pessoa madura, você aprende que nem de todo mundo eu você concordo. precisa. Isso faz parte do amadurecimento. Sim. Na adolescência, vá lá, que a gente queira a validação de todo mundo, porque a gente quer fazer parte de um grupo, de uma tribo, a gente está ainda formando a identidade da gente. Agora, ver uma pessoa de 30 anos querendo agradar todo mundo, fica até meio ridículo esse verdade. negócio. Né? Até porque as pessoas deveriam pensar o seguinte, as pessoas querem que todo mundo goste dela, mas ela não gosta de todo mundo. Né? Ninguém parece... O jogo tem que ser de mão dupla. É verdade. Se todo mundo tem que gostar de mim, eu tenho que gostar de todo mundo. Se todo mundo tem que me desejar, eu tenho que desejar todo mundo. Não, eu posso não querer pessoas, mas ninguém pode não me querer. Que isso é muito grave. Que isso afeta minha autoestima, ó pobre de mim. Era o que faltava, mas não dá. Eu também concordo. Eu acredito que um dos sinais de maturidade é quando você realmente você sabe quem você é. Você tem essa clareza dessa identidade, né? Com todas as bordas. Exato. Porque a gente vai entendendo quais são as bordas da gente. E as bordas da gente não é necessariamente as bordas que a família ensinou. E aí volta a ressignificação, né? Porque aí a gente precisa também começar a olhar para as coisas que a família ensinou a gente e dizer, rapaz, isso não faz mais sentido, né? Na nossa época, isso fazia sentido naquela época lá, mas agora isso não faz sentido. Não. As coisas mudam, então o que uma cultura ensina, o que uma época ensina, muda. E isso é que é engraçado quando as pessoas dizem que
vão acabar a família, vão acabar a sociedade. Não vai, sabe por quê? Porque a questão é que a família é um organismo vivo. Ele se modifica, ele se transforma. Não é que se acaba, é que se transforma mesmo. A família da minha avó não é a família de hoje. São coisas distintas. As coisas vão... É um organismo vivo mesmo. Socialmente vivo. 2 perguntas para a gente encerrar o programa. Tá bom. A primeira que rolou off, eu quero trazer para on. Você me comentou, porque eu estava falando que um dos meus maiores desafios no começo da minha carreira em vendas, eu sempre liderei extensas equipes comerciais, foi gastar tempo demais com pessoas descomprometidas, meio que eu falei que eu tinha, entre aspas, a síndrome de super-homem, né? Não, eu carregava pessoas nas costas. Não tô conseguindo. Não, monta aqui em cima de mim. E eu vi que, cara, eu tenho limite. E aí você falou assim, e aí que fritou minha cabeça. Caio, não tem como você melhorar ninguém, só piorar. Aí eu falei, calma. Não fala isso pra mim, fala dentro do podcast. O que você quis dizer? Tá. Você não consegue ajudar um ser humano a ser melhor. Você consegue ajudar ele a ser pior. Vou lhe explicar como. Vamos pegar um exemplo bem dramático. Se eu contratar 2 homens para lhe pegar numa rua escura, lhe dar uma grande surra, lhe barbarizar sexualmente, lhe deixar lá jogado, eu lhe tornei uma pessoa pior. Não precisei de você para isso, não. Eu lhe tornei uma pessoa pior. Você vai ser uma pessoa provavelmente deprimida, ou mais amargurada, ou mais agressiva, uma pessoa marcada. Eu lhe tornei pior. Ponto. Mas para lhe tornar melhor, eu preciso de você. Putz. Sem você eu não consigo. Então, neste sentido, eu não tenho como fazer você uma pessoa melhor. Pior, eu não preciso de você, eu faço. Agora, melhor, eu preciso de você. Então, na hora em que você pegava as pessoas e botava nas costas, você não estava fazendo nada por elas. Porque não é assim. Eu preciso de você. Você quer melhorar? Tá bom, mas eu preciso de você. Sem você eu não consigo. Simples assim. Essa foi muito boa. E tem uma lógica absurda. Assim, pra te fazer melhor, você precisa ser meu sócio. Pra te fazer pior, eu não preciso de você. Eu não preciso de você. Eu lhe faço pior. E nesse sentido, eu faço, eu sozinho. Mas para lhe fazer melhor, eu não consigo. Cara, maravilhoso. E a pergunta final é para todo mundo que chegou até o final desse programa com a gente e tem o desejo de ser melhor. Qual é a mensagem para toda essa turma aqui do Como Você Fez Isso? Mensagem é sua. Olha, eu diria para as pessoas começarem a ter um pouco mais de paciência com elas. A gente fala tão mal da gente o tempo inteiro. E é muito curioso, porque eu sempre que uma pessoa me diz que não pode determinada coisa, porque não tem tempo para determinada coisa, aí eu pergunto assim, se fosse para salvar a vida do seu filho, você teria tempo para isso? Teria. Bom, então por que diabo você não tem para você? A gente se trata muito mal, a gente se trata sem paciência, sem delicadeza, a gente se chama de burro, a gente usa adjetivos muito negativos com a gente mesmo. Fazer um pouco o exercício de ter paciência. Paciência, inclusive, com o que eu não gosto em mim. Porque este sou eu e é o que tem para hoje. Então, não há o que fazer. É isso aqui. Na hora que a gente começa a olhar para a gente com mais indulgência, a gente olha para o vizinho com mais indulgência também. Porque eu sou uma pessoa que eu não espero nada de ninguém e muito pouco de mim. E aí tá tudo certo. É o que eu puder. Ninguém levanta da cama dizendo assim, eu hoje vou ferrar a minha vida. A gente levanta tentando acertar. Se não acertou é porque não deu. É isso aqui, tá tudo bem. Vamos ter paciência com a gente mesmo. A gente tenta. Palmas, senhoras e senhores, para o Marcos Lacerda. Foi muito bom papo. Obrigado, querido. Foi muito bom papo. E para as pessoas que querem entrar mais próximo de você, conhecer mais do seu trabalho,
te acompanhar mais? No YouTube, no canal Nós da Questão, vai lá e me segue, ou então no Instagram, @mrmarcoslacerda. E aí você vai me ver falando um monte de bobagem lá. Se você não aprender nada, pelo menos você ri. Ai, adorei. E você que nos acompanhou aqui, obrigado pela sua companhia, pela sua confiança. Se você está assistindo para o nosso canal, não deixa de se inscrever e compartilha esse episódio com a galera de trabalho, de família, com os amigos. E se você está ouvindo ou vendo por alguma plataforma de streaming, também siga o canal do Como Você Fez Isso. A gente é muito feliz por estar na lista dos 30 maiores podcasts do Brasil. É com muito carinho que a gente faz, com um grande objetivo, contribuir nos teus projetos, planos e objetivos. Até a semana que vem. Obrigado, plateia. Palmas para vocês. Plateia maravilhosa. Marcão, valeu. Obrigado. Até a semana que vem. Tchau.